Então, gente, estamos juntos, a situação é inédita. Muito difícil saber o que vai acontecer. Oi! Tudo bom? Tudo bom? A gente tá juntos. Estou já escutando bastante barulho. O tempo tá... Hoje tá muito... e diferente, a gente não sabe o que está acontecendo, cada dia é um novo dia. O que tem de certeza é que tem uma quarentena, e que quanto mais a gente fica em casa, melhor. Então, esse momento de ficar em casa é um momento que a gente pode aproveitar com algumas coisas que pode ser muito positiva dessa quarentena. Com certeza, hoje está tendo uma informação tão forte, tão grande sobre esse coronavírus, que a gente fica meio sem saber o que é o certo ou errado. Tem muito terrorismo nacional, tem pessoas vendendo alimentos milagrosos ou informação totalmente terrorista sobre um potencial efeito de alimento que vai imunizar, deixar a pessoa com imunidade. E a gente sabe que não existe, gente, não existe um alimento que por si só vai fazer você, de repente, ganhar imunidade. O que dá imunidade se tem ter um estilo de vida saudável. O que dá imunidade tem não somente um estilo de vida saudável, mas uma alimentação adequada, um bom sono, atividade física, menos estresse. Então, tudo isso entra na imunidade. E claro que a gente tem, nós duas somos nutricionistas, a gente tem essa questão da alimentação. Então, o que comer durante a quarentena? Né? Então a gente conversou ontem, a gente falou, puxa, vamos fazer um live para falar para as pessoas, porque a gente está vendo muitas perguntas, muitas dificuldades. Vamos fazer um live curto hoje, porque tem informação bem importante que vai sair no Jornal Nacional. E você mesmo contou para mim que você essa questão do cozinhar, especialmente com a família, que hoje está sendo sua missão na vida, conta Então, um pouquinho da sua. eu conheci a Sophie quando eu fui fazer o curso dela de NutriCoaching, né? Então, antes disso, eu era gerente numa multinacional, trabalhei sempre como nutricionista, né? E aí, quando eu fui fazer o curso, por coincidência, era meu aniversário, que é amanhã. E aí, Amanhã! Aniversário! Aí, quando eu fui soprar as velhinhas, eu desejei, assim, trabalhar... 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. A trabalhar e fazer o que a Sophie faz, o que ela me ensinou, né? Por qual motivo? Eu já fiz um estágio de gastronomia lá na França. E eu já trabalhei lá como cozinheira, enfim. E aí, quando eu estava trabalhando lá, as pessoas comiam muito em paz e comiam muito bem. E quando eu conheci a Sofia, eu falei assim, nossa, tudo a ver com o que eu acredito. E eu já tinha esquecido disso, né? Porque quando eu estava lá, eu comia muito em paz. Então, eu comia de tudo. Eu comia entrada, o prato principal, a sobremesa. Eu cozinhava, comia queijo, os melhores vinhos, tomava os melhores vinhos, né? Então, eu aprendia tanta coisa. E a paz com a comida, eu sentia isso nos meus chefes, né? Porque era uma cidadezinha de 20 mil habitantes. E quando a Sophie falou para mim que quando os pais dela sempre comeram camembert, sempre tomaram vinho e sempre tiveram um peso ideal, eu comecei a lembrar da minha história lá na França e tinha tudo a ver com o que ela falava. E aí eu falei assim, é verdade, quando eu comia lá, eu comia em paz, eu tinha uma saúde tão boa, o meu corpo era tão nutrido e eu não tinha essa preocupação de emagrecer, engordar. E aí foi que eu comecei a fazer a consulta com a Sophie. E aí eu descobri que a causa da minha compulsão alimentar, eu me sentia culpada por ser nutricionista e estar acima do peso. Então, aconteceram várias coisas nesse processo que um dia a gente conta com mais calma, né, Sophie? Mas... E até que tem no meu YouTube, tem a sua entrevista. É verdade, A gente vai...
Passar E os as links pessoas vão também. me ver lá a diferença de hoje e como eu estava quando eu fazia tanta dieta, né, Sofia? E aí, ontem eu fui ao mercado e aí passaram-se algum tempo que eu fiz o curso da Sofia, eu pedi as contas do meu trabalho e hoje eu só trabalho fazendo isso. Então eu vou na casa das pessoas e tenho um consultório também com uma cozinha aqui no Tatuapé, né? E aí eu estava no mercado e uma moça na minha frente, todo mundo desesperado, querendo comprar um monte de coisa, né? E na fila uma moça com medo também, um carrinho cheio de coisas assim, tipo embutidos, arroz, macarrão. E sabe quando a pessoa tá com um monte de papel higiênico também e com um monte de coisas da indústria, nada contra, né, Sofia? Porque a gente não faz nenhum terrorismo nutricional, mas daí ela olhou meu carrinho e ela falou assim, nossa, o que é isso? Aí eu falei assim, então, isso daqui é salsa desidratada, comprei um pacotão, assim. E isso, daí eu falei assim, então, isso daqui é proteína texturizada de soja, é seca, né? Aí ela falou assim, isso? Eu falei assim, isso aqui é trigo. Aí ela falou, isso? Eu falei assim, lentilha. Ela falou assim, nossa, eu não sei cozinhar nada disso. Daí eu comecei a explicar como faz a lentilha, para que serve, o grão de bico e tal. Daí ela falou assim, você é médica? Eu falei assim, não, sou nutricionista. Daí ela falou assim, nossa, eu queria muito saber fazer tudo isso. Daí eu falei assim, nossa, como poderia e deveria, né, toda a população saber, né, principalmente nessa fase de quarentena, quais os alimentos devem ser consumidos, como consumir, como armazenar, o que fazer para durar mais tempo, porque tinha um outro carrinho também com muitas verduras, muitas coisas que iam estragar. Então, qual é a estratégia, qual o planejamento, né? É verdade que todo mundo vai ter que se reinventar, né? Mas a gente, nós duas, né? A gente acredita que é um momento que pode ser muito positivo, né? Claro que estamos com medo, claro que estamos numa situação bem grave, mas disso pode sair coisas boas. E, como falei no meu Instagram lá, hein? Fica em casa e cozinha. Fique em casa e coma juntos. E a gente vai explicar todas essas questões da importância, quando tem família, quando tem crianças, do quanto a gente pode ajudá-los a fazer as pazes com a comida, ter uma vida em paz com a comida. É o melhor presente que a gente pode dar para nossos filhos. Então, aproveitar esse momento para rever essas questões, porque com certeza todo mundo está desestruturado. Acho que ninguém está sendo totalmente fazendo as mesmas coisas do que antes. Né? Todos nós precisamos rever nossos valores, não é verdade, Eliane? Né? É verdade. Então, hoje, na hora do almoço, eu estava trabalhando, né, no computador, e aí minhas filhas começaram a chorar de fome. Daí eu peguei e fiz uma comida super rápida, uma comida nutritiva. E todo mundo ficou feliz, sabe? Daí eu fico pensando, e as pessoas que não sabem fazer isso, como é que vai ser? Todo mundo trabalhou fora, sempre, exatamente. Agora tem que estar em casa. E quando tem, assim, uma concentração de pessoas dentro de uma casa, é super importante ter rotinas, ter uma disciplina, não precisa ser rigoroso, mas é importante respeitar as necessidades básicas das pessoas dentro da casa. E começar pela comida, começar também pelo sono, começar pelas coisas bem básicas que a gente esquece hoje. A gente está meio na correria, fazendo tanta coisa que comer é uma coisa meio que a gente faz quando a gente tem tempo, a gente não planeja mais, a gente se vira. E agora, dentro da casa, é um momento de voltar a ter essa consciência da alimentação, do planejamento, do cozinhar. E a gente sabe hoje que a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa saúde é cozinhar. Né? Então a gente vai trazer bastante informação sobre justamente a questão também da ciência. A ciência mostra que cozinhar é tudo de bom. Cozinhar não somente ajuda a ganhar saúde, mas a comer melhor. A gente vê que crianças que cozinham, elas têm uma relação mais tranquila com a comida, elas comem mais legumes, mais frutas, então tem tudo a ver com aquela questão justamente de se concentrar mais
na cozinha. Então a gente vai se unir, né, para justamente dar dicas para ajudar as pessoas que estão nessa situação, que estão seguindo a gente, que estão querendo melhorar a alimentação deles, a alimentação dos outros, quando tem família. Claro que quem vive sozinha também pode se beneficiar, mas nosso objetivo vai ser falar de família. E aí não tem idade, de 0 a 99, 100. Isso. Fora que é tão gostoso, né? Quando a gente senta junto na mesa, olha no olho, conversa. Eu acho que até para a gente resgatar valores que tinham antigamente, né, Sofia? De sentar na mesa, de ver o que o nosso trabalho nos proporciona, né, na mesa, de ver o quanto é importante valores que às vezes haviam sido esquecidos, né? Como aquela matéria de Harvard que a gente já havia conversado, que a gente até que eu fui falar na CBN, comentei também do teu livro, porque eu acho super importante também as pessoas entenderem, né? De quando a gente cozinha junto com a família, o quanto a gente diminui, as crianças saem, voltam querendo voltar para casa, ou saem, lembram do cheiro da nossa comida, ou então elas sentem saudades daquele vínculo que se cria, né? De um ajudando o outro, de um passando o prato para o outro na mesa e olhando no olho, do brinde, da atmosfera, da mesa, posta, né? Do carinho. Exatamente. Tem toda essa parte, tem a parte também que cozinhar aumenta automaticamente a qualidade da alimentação. Então isso também é uma coisa legal, porque não somente é gostoso, mesmo se você não saber cozinhar, a gente vai mostrar que tem como cozinhar coisas rápidas, fáceis, saborosas. Não é de virar chefe 5 estrelas. A gente sabe como que é o dia a dia, tá corrido, a gente tem que fazer coisas que todo mundo gosta, então não pode fazer coisas bem específicas, porque se tem a metade da família que não gosta, aí a gente vai ter que cozinhar 2 coisas diferentes, isso não dá, né? A gente está falando de fazer essas refeições simples, saborosas, gostosas, nutritivas, e que não demoram horas para se fazer, porque todos nós estamos trabalhando home office, né? Então tem que achar o jeito de combinar tudo. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, se existe algum alimento que aumenta a imunidade, né? E a Sophie e eu, a gente sempre defende o comer de tudo. Que, na verdade, se fosse para a gente comer só um alimento, a natureza ia ter só um, né? Não ia ter uma variedade de alimentos. E o engraçado é que um complementa o outro, né? Isso. Não existe um alimento que por si só vai trazer imunidade. O que traz imunidade é um padrão alimentar, mas também um estilo de vida, como eu falei na introdução. O sono é tão importante quanto comer bem. Aprender a lidar com o estresse. O estresse todo mundo tem hoje. Especialmente nessa situação. É uma situação extremamente estressante. Mas é super importante, dentro de casa, de mostrar uma vida normal. Então, para acalmar as crianças, ter uma vida normal. O que é uma vida normal? Rotina. Começar com as rotinas. Tem horário para dormir, tem horário para comer. Planejar para ter comida, como você falou. Você tentou trabalhar, suas filhas estavam com muita fome. Esquece, você não vai conseguir trabalhar com filhos com fome, porque eles vão ficar cada vez mais irritados, nervosos, chorando. Então, é importante cuidar das necessidades básicas das crianças. Eles são um excelente vetor de rotina, porque você sabe que se você não respeita a rotina deles, a casa vira uma bagunça. E essas crianças podem ser vetor de rotina para você. Uhum. Por exemplo, assim, eles querem saber qual o alimento. Então, eu posso falar um pouquinho, assim, do que eu faço na minha casa, por exemplo, assim. Hoje, na hora do almoço, foi super corrido, porque eu estava trabalhando. Então, o que tinha na minha geladeira? Um pé de acelga gigante,
E aí eu tinha também um missô, que é uma pasta de soja, e eu tinha um arroz e lentilha. E olha o que eu fiz, eu coloquei o arroz com a lentilha na panela elétrica, daí eu peguei, piquei rapidamente a selga e dissolvi o missô na água. E aí a gente serviu o misoshiro junto com o arroz japonês, né? Que tem a lentilha, que é rica em proteína, que a gente tem a soja também, que é rica em vários nutrientes, a selga também, que também é rica em vários nutrientes. Então, assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele é feito de várias células, e cada célula precisa de um nutriente. Então, a gente precisa dos nutrientes que vêm da comida. Então, o importante é o quê? A gente pode ter uma geladeira com vários tipos de alimento, mas a gente fazer receitas fáceis, rápidas, que durem no máximo 10, 15 minutos, para a gente não sujar muita louça também, porque hoje em dia a gente não tem muito tempo para fazer isso. Então, o que aconteceu? Antigamente, as mulheres não trabalhavam, né? Então, elas ficavam em casa e só cozinhavam. Hoje, todo mundo foi para o mercado de trabalho e se perdeu essa conexão do homem, natureza, cozinha. Então, e na verdade, o que a gente precisa também é reinventar, né, essa questão, porque a questão não é de deixar todo o trabalho para a mulher. Com certeza, hoje a mulher ela trabalha fora, então é um trabalho conjunto, né? Homem, mulher, mas até as crianças podem ajudar. Pode ajudar colocando mesa, pode ajudar preparando, ajudando, descascando. Mesmo crianças pequenas adoram participar. Não? E uma coisa que eu achava legal lá na França, Sofia, as crianças já ajudam desde pequena, né? Aqui, quando eu fui dar aula para criança, e às vezes eu vou na casa de alguém, as pessoas falam assim, nossa, mas você vai deixar ele mexer na faca? Você vai deixar ele mexer no ralador? E eu falo assim, vamos tentar? Daí, quando as crianças começam a manipular, os pais falam assim, gente, ele pode ficar responsável agora pela salada, porque gosta de mexer na água, ele pode ficar agora responsável pelo suco, né? Empoderar a criança, tá todo mundo feliz, todo mundo participa, e não chega a ser tão desagradável de estar sozinha na cozinha, fazendo comida para todo mundo. É um momento excelente, é maravilhoso de trocas. É um momento a gente conversa. É interessante. Cozinhar acalma. Olha que interessante. O cozinhar, ele está apontado como dando um resultado dentro do nosso cérebro, do estresse, que é parecido da meditação, né? Porque a gente está aqui agora fazendo aquela receita e com antecipação de comer bem, porque vai ser uma comida que a gente faz, então um cheiro gostoso, tá todo mundo nessa expectativa de comer bem, então isso acalma a família, acalma todo mundo, é um momento privilegiado de trocas, um momento de falar até de coisas da ansiedade, das lembranças, e a gente vê que cozinhar vai muito além de se nutrir, não é só se nutrir, nutrir a alma também. Nada mais gostoso que uma casa com cheiro de bolo, né? Desligar a televisão, assim, ouvir o necessário, mas desligar a televisão, colocar uma música, brincar com as crianças, né? Falando de bolo, tá falando que o filho dela gosta de fazer bolo aqui, ó. Falando de bolo, é uma coisa que a gente vai justamente conversar, porque o bolo, muitas vezes, ele foi demonizado como um alimento que não pode, porque faz engordar. Então, a gente tem toda essa questão também das pessoas que estão com medo intenso de engordar durante a quarentena. Então, é uma questão que a gente vai também abordar dentro das nossas dicas. Porque esse momento de ficar bastante em casa é um momento que pode, sim, para quem tem muito como emocionar ou tem também feito tantas dietas que está meio perdido, não sabe mais se tem fome, se tem vontade, se tem emoção. E com o estresse de home office, ficar comendo mais. Então, a gente vai ajudar a organizar a rotina da casa.
E quem sabe, né, Sofia, nesse momento que está todo mundo junto, a família sai até mais forte com os novos hábitos, comendo Não tenho melhor, dúvida, né? Porque não as tenho pessoas sempre dúvida. reclamam de falta de tempo. E vai ser um Sim, tempo que as pessoas vão ter que ter tempo para isso, né? Então, por que não se permitir ter uma família mais tranquila, gostando mais de comer bem, brincar é. com as comidas, E trazer os filhos perto, né? isso. E saber, Eliane, também a gente vai dar dicas de como fazer as compras, onde fazer as compras, porque está sendo complicado agora. E tem uma pergunta lá que vem de será que é mais seguro comprar na feira ou no supermercado? Então, na verdade, é assim, o que é mais seguro é pegar alimentos mais frescos e também com higiene, quer dizer, no supermercado tem um monte de alimentos super interessante nesse momento de quarentena, que são os alimentos secos. E como você mesmo falou, Eliane, claro que a gente sempre recomenda umas ervas frescas quando puder, mas nessa situação que a gente vai estar, é interessante ter um pouquinho de ervas desidratadas para temperar a comida, né? Então, as feiras são maravilhosas, os feirantes estão ainda operando, não sei se vai ter alguma restrição nas feiras, mas por enquanto elas estão acontecendo, é um lugar maravilhoso de comprar, tudo que está na feira é alimento funcional, né? Eu brinco muito, mas ele falou, você quer comer funcional? Vai na feira. Lá tudo é fresco, da natureza, in natura, pouco processado. Né? E também no supermercado tem toda a parte fresca do supermercado, tem também a parte do arroz, dos macarrões, todos esses alimentos como feijão, empacotados, mas não tão processados. E a gente vai explicar essas questões de o que é um alimento processado, o que é um alimento ultraprocessado, porque tem muitas dúvidas. Né? Então, nosso objetivo, tanto Eliane quanto eu, é de justamente fazer dessa questão de quarentena um momento de se aproveitar para melhorar alguns conhecimentos frente a o que é comer saudável, mas também habilidade como cozinhar e cozinhar com mais felicidade e sem medo e também sem muita louça para lavar, como você falou. E como faz higiene dos alimentos, qual produto ser usado, quais os utensílios Como lavar que as pode verduras. ter, né? O que pode ter para facilitar, como faz o branqueamento dos vegetais, né? Para a gente usar eles congelados, porque a gente não sabe, né, como que vai ser, como a gente vai se preparar, né? Então, acho que a gente pode também dar essas dicas. E como fazer legumes gostosos? Porque muitas pessoas eles não gostam de legumes porque eles acham que não tem sabor, não tem nada de interessante. E a gente vai passar receitas onde as pessoas vão ficar, nossa, comendo, dizendo, uau, não sabia que um brócolis estava tão gostoso. Né? Ou, a gente vai incluir dentro das receitas bastante legumes, bastante verduras. Você vê que isso também não é um bicho de sete cabeças, como muitas vezes a gente acredita. Tá bom? Então, como vai ter hoje uns anúncios no Jornal Nacional, que é o Congresso Federal tem bastante coisa para anunciar, a gente vai parar aqui nosso live. Estou muito feliz com a participação de vocês, muito obrigada pela confiança, pelo interesse. E temos uma surpresa, hein, Eliane? Quer falar? Uma surpresa. Na sexta-feira a gente elaborou uma surpresa, mas como é surpresa a gente não pode falar, né? Então a gente vai fazer uma outra live sexta-feira. E aí a gente conta com vocês novamente, para a gente ficar todo mundo assim tranquilo, né? Um dando uma força
para o outro, para a gente conseguir passar essa quarentena em paz, como a Sofia sempre ensina e ensinou também, né? Ter paz com a comida e ter paz com vocês. E também, não só você, a família inteira, isso que é lindo. É uma questão que vai ser vivida como uma oportunidade para rever seus valores e talvez sair daquele inferno do terrorismo nacional, daquele inferno das dietas, do ciclo vicioso, daquele estresse frente ao comer que a gente está vendo. Uhum. Tá bom? Então, Eliane, alguma outra coisa que você quer falar? A gente se Não. encontra. Hoje a gente, então... infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Já Sim. começou batendo as panelas. Tá bom, então todo mundo até sexta-feira. Vai ter Obrigada, muitas Paty. informações. Sexta-feira vai ser outro dia, porque as coisas estão acontecendo todos os dias com novidades. Mas por enquanto, para quem conseguir, fique em casa. A melhor coisa que você pode fazer para você, para sua família, mas também para os outros mais frágeis, é você ficar em casa, tá bom? Então, até logo. Bom apetite a todos e até logo. Tchau, tchau. Tchau.